RCP Notícias. Em Cabo Verde, o relógio já marca 13 horas. Estamos iniciando o Jornal da Tarde da RCV para esta sexta-feira e abrimos com os principais títulos. Ministro do Turismo e Transportes anuncia que o Governo vai pagar a parte do salário que lhe cabe aos trabalhadores da TICV. Declarações há instantes a partir de Sanicolau. A Presidente da Biblioteca Nacional de Cabo Verde não partilha a tese de que os cabo-verdianos leem pouco no dia em que a instituição assinala 25 anos da sua criação. Cabo Verde recebe pela primeira vez o INDAB, um evento que reúne especialistas e entusiastas da inteligência artificial na Universidade de Santiago. Foi hoje a enterrar no Mindelo o combatente da liberdade da pátria e primeiro comandante das Forças Armadas, Júlio de Carvalho. Já de madrugada terminou o show Morna Fest, realizado na Ilha do Sal. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Júlio Vera Cruz Martins. Boa tarde. O Ministro, boa tarde, gratos pela preferência que nos dá. O Ministro dos Transportes e Turismo negou hoje que o Governo tivesse abandonado os trabalhadores da antiga TICV. O Executivo, sublinha Carlos Santos, sempre tem chamado a atenção do acionista Bestfly para a necessidade de honrar todos os compromissos assumidos. Dizer que o Governo não tem estado a acompanhar ou que não está interessado na situação não corresponde à verdade. Esta intervenção é um exemplo, mas eu poderia apresentar outros exemplos de intervenções que nós fizemos em que chamamos os trabalhadores ao Ministério para nós discutirmos com eles os seus direitos, e eles são testemunhas disso. Mas também podia dizer também que nós temos estado em diálogo com os trabalhadores, troca de e-mails, conversas telefónicas, mas inclusive também com os representantes dos trabalhadores, designadamente a jurista que os representa, a doutora Janira Ofra Almada, e também tivemos ocasião também de falar com a presidente da UNTCCS, que representa um dos sindicatos. Portanto, sempre em diálogo para ver qual é que era a melhor forma para resolver o problema. Ontem nós tivemos uma reunião com os trabalhadores, onde nós dissemos claramente que depois de termos recebido a carta com a informação do acionista Bestfly, em que o acionista nos informava qual era o montante do valor a indemnizar, então o Governo já está em condições de poder cumprir com aquilo que é a parte e a responsabilidade do Governo, que vai no seu limite dos 30%, que é a cota-parte que o Governo tem, o Estado tem na empresa. E nós estivemos numa conversa, hoje de manhã estivemos novamente a conversar com eles e dizendo que a partir do momento que temos essa informação, nós estaremos então a honrar com os nossos compromissos na parte que diz respeito ao Governo. O exemplo de que o Governo está atento à situação é atestado, diz o Ministro, por um compromisso alcançado hoje de manhã, em como o Governo vai pagar a parte do salário que lhe cabe aos trabalhadores. E porquê é que nós não tínhamos feito até agora? Porque não tínhamos a informação do acionista maioritário que tem o controle da empresa, porque foi o acionista maioritário, através do seu presidente do Conselho de Administração, é que assinou os contratos de rescisão. Portanto, e o Governo não foi tido nessa matéria, até porque o Governo não está no Conselho de Administração neste momento. Mas, mesmo assim, nós temos feito o acompanhamento, como eu disse, com os trabalhadores, num contacto permanente com os trabalhadores, na troca de e-mails, mas também com os representantes, com a advogada que os representa e também com o sindicato que representa uma parte dos trabalhadores. No que respeita às vagas que vão surgir com a nova empresa, o Ministro deixa garantia de que os trabalhadores da antiga TICV são prioritários. Relativamente ao compromisso do Governo no que respeita aos cargos e também as vagas que vão surgir com a nova empresa, nós dissemos e continuamos a manter
A nova empresa Linhas Aéreas de Cabo Verde já está constituída desde setembro. Estamos em fase de recrutamento de cerca de 60 trabalhadores e, obviamente, os trabalhadores prioritários serão aqueles que estiveram na TICV, até porque são categorias especiais, com formação especializada, com obriga formações, e são esses trabalhadores que têm. Portanto, há esse compromisso e mantemos esse compromisso. E nos próximos dias, aliás, já iniciou mesmo o recrutamento dos pilotos. Agora estamos na fase, foi iniciado ontem, o recrutamento do pessoal de cabine e também o pessoal de manutenção. Portanto, é a informação que me cumpre esclarecer neste momento. A Comissão de Trabalhadores, em entrevistas à Rádio de Cabo Verde, diz que os pilotos e outros profissionais já perderam as suas licenças. Alguns emigraram. O certo é que realizaram esta semana uma manifestação e querem ver cumprido os termos do acordo coletivo de despedimento. A presidente da Biblioteca Nacional não partilha a tese de que os cabo-verdianos leem pouco. No dia em que a instituição assinala 25 anos da sua criação, Matilde Santos reitera a aposta em ações que promovam a leitura e anuncia a realização de um estudo para aferir o grau deste hábito no país. Não há nenhum estudo que comprove que os cabo-verdianos não leem. E eu tenho uma visão diferente pelas ações que temos vindo a desenvolver. Se nós tivermos mais de 15 mil alunos a participarem num concurso nacional de leitura a nível nacional, quer dizer que as pessoas vão lendo. Também o resultado das feiras do livro realizadas um pouco por todo o país tem demonstrado que as pessoas vão comprando os livros e não acredito que comprem para os guardar em casa. Então eu penso que de certa forma nós precisamos de dados concretos para fazermos afirmações mais efetivas e com domínio sobre o nível de literacia de cabo-verdiano. O primeiro quarto de século da Biblioteca Nacional é também pretexto para um balanço do trabalho que a instituição tem feito. Neste capítulo, Matilde Santos destaca a edição de novas promessas da literatura e reedição de quase uma centena de obras de clássicos nacionais. Nós temos apostado nos últimos anos, a Biblioteca Nacional, durante esses 25 anos, só para se terem uma ideia, já editou e reeditou quase uma centena de obras. Nós estamos a falar de um número de 96 a nível de títulos, a nível de edições, muito mais, a nível de títulos editados e reeditados. Nos últimos anos tem sido feito mais a nível dos clássicos nacionais, mas com a implementação do Plano Nacional de Leitura estamos a também editar obras de referência e obras também que vão surgindo, não só as reedições, mas através de concursos e de prémios de incentivo a edições, e no próximo ano já temos verbas para o financiamento não só das edições da Biblioteca Nacional, mas também de editoras nacionais que se interessem para a edição, podem concorrer a esses prémios de incentivo à edição e reedição de obras aqui em Cabo Verde. Comemorações dos 25 anos da Biblioteca Nacional, a que se associou o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas. Augusto Veiga enaltece o papel deste organismo no apoio aos escritores e na promoção do hábito de leitura. A Biblioteca tem feito um trabalho muito bom nesse aspecto, tendo em conta também o Plano Nacional da Leitura, que tem tido muito sucesso e que vamos dar continuidade, para além também da edição de mais de 100 títulos de vários autores cabo-verdianos, mas também no âmbito das feiras, tanto a Feira do Livro Morabeza, como também a Grande Feira do Livro, e temos feito isso de uma forma que seja descentralizado a nível de vários concelhos em Cabo Verde, e vamos continuar. Criada em 1999, a Biblioteca Nacional é vista como uma espécie de casa das letras, por onde já passaram milhares de alunos e professores, cumprindo uma das etapas do percurso académico. Cabo Verde recebe pela primeira vez o INDABA, um evento que reúne especialistas e entusiastas da inteligência artificial para discutir as aplicações da tecnologia no desenvolvimento do país. A iniciativa, que faz parte de um movimento continental, busca adaptar a inteligência artificial à realidade local e encontrar soluções para os desafios específicos de Cabo Verde, principalmente Dina Almeida, no que toca às mudanças climáticas.
Cabo Verde recebe o primeiro Indaba-X que visa discutir o futuro da inteligência artificial com base na realidade e a necessidade de cada país, relata o ponto focal da organização Lucilene Gomes, uma ferramenta que pode apoiar o país no combate às mudanças climáticas. Nós sabemos que um dos grandes desafios da sociedade cabo-verdiana aqui do nosso contexto tem a ver com a gestão de recursos, mas também com os desafios climáticos. Muito falamos sobre os desafios que nós enfrentamos por sermos um país que sofre com as secas, um pouco, digamos assim, limitado pela falta de recursos. Então aqui a inteligência artificial poderá ter um grande papel a ajudar-nos a ultrapassar ou minimizar os efeitos que nos assolam em relação a essas questões. O evento reúne um público diverso, incluindo académicos, startups, empresas e representantes do governo, para promover a discussão e a colaboração dos diferentes setores na criação de um ecossistema de inovação e na busca de soluções para os desafios. Nós acreditamos que este evento poderá primeiro levar-nos a discutir a inteligência artificial através do olhar cabo-verdiano, porque muito fala-se já sobre a inteligência artificial, mas temos uma pequena tendência de falar pelo olhar dos outros, o que não é mau, temos muito a aprender com outros contextos. No entanto, tanto a inteligência artificial como qualquer outra ferramenta tecnológica são ferramentas, têm o intuito de ajudar a resolver problemas, de auxiliar na criação de novas soluções. E para nós termos soluções eficientes, eficazes, elas têm que estar alinhadas com as nossas necessidades. Aplicar as soluções dos outros nem sempre é um caminho eficaz. O Indaba-X Cabo Verde nasce da iniciativa Deep Learning Indaba-X, o maior encontro sobre a inteligência artificial organizado em África, com o intuito de promover a discussão e impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial no continente africano. Até 2027, a organização conta implementar o Indaba-X em todos os países africanos. Até o momento, 33 países já receberam a conferência. As infraestruturas de água e saneamento podem ser afetadas por desastres naturais e, por isso mesmo, devem ser defendidas. É uma das ideias mestras do discurso feito ontem à tarde pelo Presidente da República no terceiro diálogo de alto nível sobre os pequenos Estados insulares em desenvolvimento que decorre na sede da Unesco em Paris. Se nos CIDs, incluindo Cabo Verde, são visíveis e marcantes os esforços para se contornar o problema de acesso à água, mediante programas de mobilização e eficiência hídrica, passos firmes devem ser dados no sentido de proteção das infraestruturas de água e saneamento, suscetíveis de serem afetadas pelos desastres naturais. Mecanismos de mobilização de recursos para o efeito devem ser efetivados como forma de cobrir os custos de recuperação dos danos. José Maria Neves defende que devem ser edificadas políticas de prevenção contra a poluição dos recursos hídricos para garantir a um tempo a qualidade dos recursos hídricos, a água e a sustentabilidade ambiental nos pequenos Estados insulares. Destaca-se, neste caso, a gestão integrada de recursos hídricos, a regulamentação e fiscalização, a educação e consciencialização, o incentivo à tecnologia sustentável, a restauração dos ecossistemas, dentre outros. Aproveito aqui para enfatizar que a segurança hídrica não é apenas uma questão ambiental, mas também de justiça social, de desenvolvimento econômico e de segurança nacional. O chefe de Estado apela aos países desenvolvidos que reconheçam a sua responsabilidade em apoiar os pequenos Estados insulares na matéria de água. E aqui José Maria Neves faz referência tanto à ajuda técnica como à financeira. É vital para que possamos implementar soluções inovadoras que protejam nossos recursos hídricos e promovam a adaptação às alterações climáticas. Apelo a todos os presentes que unamos forças em prol de uma agenda global
que priorize verdadeiramente a segurança da água. Só assim, juntos, podemos transformar desafios em oportunidades, garantindo que nossos povos prosperem num ambiente resiliente e sustentável. Que este diálogo seja um catalisador para a ação, um compromisso renovado e uma promessa de que juntos podemos assegurar um futuro mais próspero para os pequenos estados insulares em desenvolvimento. Os diálogos de alto nível contribuem para a estratégia operacional da Unesco para os pequenos estados insulares em desenvolvimento Horizonte 2029. Foi hoje a enterrar na cidade de Mindelo o combatente da liberdade da pátria e primeiro comandante das Forças Armadas, Júlio de Carvalho. As honras fúnebres decorreram no Palácio do Povo, onde foram muitos os que, entre colegas, amigos e familiares, quiseram prestar uma homenagem a Júlio César de Carvalho, mais conhecido por Julinho. Reportagem Patrícia Martins. Depois de um minuto de silêncio, Luís Fonseca, em representação dos combatentes da liberdade da pátria, recordou o cidadão excepcional, um homem com história e que fez história. Julinho fez história ao assumir cargos de elevada responsabilidade na condução de operações militares que foram decisivas para a derrota do colonialismo na Guiné e em Cabo Verde. Ele fez história ao ser um dos primeiros interlocutores de conversações com o movimento das Forças Armadas Portuguesas no processo de um elevado patriotismo. Lutou incansavelmente por Cabo Verde, deixando também o seu nome gravado na história da Guiné. Um percurso marcante, sublinha Luís Fonseca. Um homem íntegro como poucos, cidadão exemplar, combatente destemido por causas nobres, militar destacado, político criterioso, dedicado ao homem de família. Um exemplo como poucos, que marcou a sua época, deixando um legado de honradez, dedicação e seriedade. 81 anos e 10 meses após ter sido dado à luz, Júlio César de Carvalho regressa da derradeira vez à sua ilha de origem. Regressa por vontade expressa, para repousar na terra que viu nascer e crescer, nesta cidade, onde Amílcar Cabral começou a sonhar. O sonho que Julinho veio abraçar de corpo e alma, o sonho da libertação da nossa terra, que galvanizou a geração de luta que ele representa de uma forma brilhante e distinguida. A representação da família, a sobrinha Miriam Lima, destacou o amor que Júlio de Carvalho nutria pelo país, bem como pelos familiares. Tio Julinho tinha esta forma característica de banhar-nos o cotidiano de ternura. Ele nos ensinava, sem palavras, que o verdadeiro cuidado está no detalhe, na atenção ao outro. Um filósofo e poeta que não separava o amor do Cabo Verde do amor pela sua família. Não havia distinção entre os dois. Os mesmos princípios que o guiavam na luta por um país livre e justo transbordavam para os gestos mais delicados. Uma palavra sábia, um abraço no momento certo. Foi um homem inteiro, um estandarte vivo da liberdade, da justiça e do afeto. Júlio César de Carvalho foi o primeiro líder das Forças Armadas de Cabo Verde, foi ministro do Interior e ministro da Defesa e Segurança, sob governação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Faleceu aos 81 anos de idade. O show Borna Feast, realizado na Ilha do Sal, terminou já de madrugada. Moisés Évora, foi uma noite mágica, com alegria, sentimento e muita emoção. Foi uma noite em que tudo se conjugou, vozes bonitas e instrumentistas de qualidade que proporcionaram momentos de sentimento e empatia com o público. A morna foi rainha respeitada e querida. A banda começou com um solo de baú, para depois serem ouvidas as vozes de Leontina Fortes, Mindera Soares, Arlindo Rodrigues e Cindy Brito. A segunda parte começou com um solo de Toy Vieira, antes das vozes de Teolino, Miri Lobo, que foi artista surpresa, a Sandra Horta e Dudu Araújo. Na qualidade de chefe da banda, Bau salientou que se tratou de uma noite especial. Gosto do público, um público bastante carinhoso, de trazer gente um grande feeling. Morna não pode nunca deixar de prosseguir essa evolução, porque nesse momento
Os jovens que aderem muito à Morne, mas nós não tem que continuar, que é para poder depois para dar continuidade a esse legado. No entender de Dudu Araújo, a Morna nunca perde a sua beleza. Continuar a elevar aquele maior que não tem dentro da nossa cultura, né? Que é música de Tudília, e portanto para que ela morrer, para que ela não caia no esquecimento, esse é nosso trabalho. Embora não estou de boa continuidade, porque uma vez como tem olhado na sua parte, e inclusive os jovens também que cantam Morna, de ficar contentes. Muito vezes história de azar, desde que minha menina, Morna, sei de moda, é sempre a mesma langa de tudo ali. Portanto, no cartão de deputado não tem simplesmente engrandecer cada vez mais. O Giro do Rosário, elemento da organização, adianta que valeu a pena e que o projeto vai ter continuidade na Ilha do Sal. E nós também fizemos a questão de ele ficar mesmo na agenda cultural da Ilha do Sal para o mês de novembro, todo ano. Esse calor que vem desse público, que cantava tudo, os artistas, foi muito bom. E a banda foi composta por Toy Vieira piano, Bau violão de 12 cordas, Erickson Fonseca guitarra, Jassa Pereira cavaquinho e Ivan Moreira baixo. Inspiração de nós poetas, princesa dos serena, na noite serena de luar, debaixo dela no cantil, na choradinha do violão. É o fim deste primeiro jornal, mas antes dizer que o presidente senegalês já reafirmou que a França deve fechar as bases militares que mantém no Senegal, um assunto que vem desde ontem. O Tchad também diz que não vai renovar, antes pelo contrário vai diminuir o período de vigência do acordo de cooperação no domínio da defesa que mantém com a França. Mira, fim de linha neste Jornal da Tarde. É o último dia da campanha eleitoral, que será encerrada à meia-noite, e parece que há uma emissão especial logo mais, não é? Exatamente, a Rádio de Cabo Verde tem uma emissão especial a partir das 22 horas, especial autárquicas, final de campanha. E daqui a pouco, Carlos Santos, na última primeira edição do Jornal de Campanha. Exatamente. A última edição será às 17 e nós, no que me diz respeito, estaremos aqui amanhã às 13 para o Jornal da Tarde. O Júlio estará aqui então amanhã às 13. Obrigada pela atenção. Daqui a instantes então, Jornal de Campanha, com o Carlos Santos e Ilson Andrade. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC